Neste episódio, Robert Monroe apresenta suas experiências fora do corpo a cientistas. Pela primeira vez, surgem casos que podem ser conferidos e comparados. A coincidência começa a não ser suficiente como explicação. Este vídeo é o episódio 3 da série Viagens Fora do Corpo, baseada no livro de Robert Monroe. Antes de seguir, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal para receber a notificação das novas séries sobre livros. Vamos começar. Monroe observa que relatos de criaturas não humanas acompanham a história da humanidade há séculos. Demônios, espíritos e seres sub-humanos aparecem em culturas diferentes com descrições semelhantes. Em vez de tratá-los como mito, ele considera a possibilidade de uma base real ainda não compreendida. Durante experiências fora do corpo, encontra repetidamente entidades de comportamento claramente não humano. Possuem formas simples, muitas vezes humanoides ou infantis, mas agem de modo instintivo, sem reflexão ou empatia. O contato envolve peso, resistência, calor e sensação tátil real, sempre com plena consciência. Essas entidades costumam se agarrar ao seu corpo não físico, subir em suas costas ou puxá-lo. A reação inicial é medo e confronto físico direto. Em alguns casos, assumem aparências enganosas, imitando pessoas conhecidas para provocar confusão emocional. Em certas ocasiões, um auxiliador remove essas entidades silenciosamente. Em outras, nenhuma ajuda ocorre. Monroe testa várias respostas: luta, fuga, oração, gestos religiosos e visualizações mentais. Invocações religiosas não produzem efeito consistente. A calma, a imobilidade e a ausência de medo mostram-se mais eficazes do que a agressividade. Com o tempo, percebe que essas criaturas formam uma camada natural do local 2. Movimento brusco as atrai. Imobilidade tende a afastá-las. Aprende a atravessar essas regiões lentamente, sem reação emocional, como quem passa por um ambiente povoado por animais sensíveis ao movimento. Alguns ataques são mais violentos e direcionados. Em um deles, sente risco real de perder algo essencial de si. A única saída é conduzir o confronto até próximo do corpo físico e retornar abruptamente. Após esse episódio, passa a adotar um ritual verbal antes de dormir, não como proteção absoluta, mas como preparo psicológico. Conclui que não existe defesa garantida contra ataques não provocados nesse ambiente. O capítulo termina com uma constatação simples. Esses encontros tornaram-se mais raros com o tempo, mas nunca desapareceram completamente. Durante estados de relaxamento profundo, antes de qualquer saída do corpo, Monroe passa a vivenciar um fenômeno inesperado: visões de acontecimentos futuros. Ele não consegue provocá-las voluntariamente. Elas simplesmente acontecem. O padrão é sempre o mesmo: um som sibilante na região frontal da cabeça. A sensação de abertura de uma válvula. Em seguida, surge uma cena vívida de um evento futuro. A consciência permanece clara. O ambiente físico continua perceptível. Não é sonho. No início, interpreta essas visões como conteúdos do inconsciente. Com o tempo, percebe repetição, coerência e precisão demais para manter essa explicação. Em 1959, tem uma visão detalhada de um desastre aéreo. Ele sobrevive ao acidente, vê o avião cair entre prédios, sente alívio por estar vivo e preocupação com outras pessoas. Dias depois, às vésperas de uma viagem real, passa a refletir sobre morte, sobrevivência e continuidade da consciência. O voo ocorre sem incidentes. No entanto, vários elementos da visão se manifestam simbolicamente durante a viagem. 4 dias depois, Monroe sofre um ataque cardíaco grave. Ele conclui que a precognição estava correta quanto ao evento, mas não quanto à forma literal. Sua mente substituiu o infarto por uma imagem aceitável: a queda de um avião. Após a recuperação, observa que todas as ocorrências seguintes da válvula correspondem a fatos futuros reais, ocorridos dias, meses ou anos depois. O padrão se repete dezenas de vezes: som, abertura, visão. Ele registra também visões ainda não confirmadas. Entre elas, acidentes aéreos,
objetos voadores não humanos, destruição urbana sem explosões, colapsos sociais, apagões e evacuações em massa. Reconhece que apenas o tempo poderá separar previsão real de distorção mental. O capítulo termina sem resposta. A precognição pode ser um dom, pode ser um fardo. Monroe expressa apenas um desejo: que algumas das visões mais perturbadoras nunca se realizem. Monroe reúne aqui experiências que não se encaixam no local 2 nem no local 3. São episódios intensos, coerentes entre si, mas sem finalidade clara. Ele admite não compreender o propósito de nenhum deles. Em agosto de 1963, deita-se apenas para dormir. Segundos depois, ocorre uma explosão silenciosa de força extrema. É arremessado pelo quarto, vê faíscas azuladas e acredita ter morrido, sem sentir medo. Em seguida, percebe o corpo físico ainda deitado. Após grande esforço, consegue reintegrar-se. Não sabe se o fenômeno foi interno, externo ou resultado de algum tipo de energia desconhecida. Essa experiência o faz recordar um episódio anterior. Durante uma saída do corpo, observa um dispositivo não físico semelhante a um tríodo eletrônico. O aparelho é descrito como capaz de causar inconsciência, restaurar pessoas e extinguir incêndios à distância. O anfitrião confirma a analogia técnica. Monroe registra o ocorrido sem conseguir contextualizá-lo. Em outros relatos, descreve retornos incorretos ao corpo físico. Em uma ocasião, desperta em um ambiente estranho, cercado por pessoas que acreditam que ele esteve doente por muito tempo. Informam que o ano é 1924. Ele percebe estar no corpo errado e escapa usando técnicas respiratórias intensas até reencontrar o próprio corpo. Em outro episódio, acorda em um quarto desconhecido, sustentado por um homem e uma jovem que comentam algo estranho sobre suas mãos. Reconhece novamente o erro e retorna com dificuldade. Há ainda um caso em que desperta paralisado em um ambiente semelhante a um hospital. Um homem emocionado o segura e o beija no rosto antes de se afastar. Monroe compreende que está em outra identidade e só consegue retornar modulando o som vibratório interno. Relata também um encontro em uma grande organização semelhante a um hospital. Um homem afirma que ele precisa de tratamento por causa do seu nível de energia, supostamente ligado ao desenvolvimento humano ou universal. Nenhuma explicação adicional é dada. Em outro episódio, encontra um homem que age como guardião e o impede de avançar para falar com o presidente. Ao tentar justificar-se com um plano de paz, tem sua lealdade questionada e é barrado. Ao retornar, descobre que o presidente citado já não ocupava o cargo, sugerindo algum tipo de proteção psíquica em torno de líderes políticos. O capítulo termina com uma constatação direta. Essas experiências não se comportam como sonhos comuns. Para Monroe, elas apontam para níveis de realidade ainda mais amplos, organizados e inacessíveis à mente consciente. Ele encerra expressando o desejo de que não seja necessário morrer para compreender o todo. Monroe afirma que a validade de qualquer fenômeno depende de coerência repetida. Após centenas de experiências registradas ao longo dos anos, ele chega a uma conclusão inequívoca. Existe um segundo corpo, distinto do corpo físico, e presume que todos os seres humanos o possuam. Esse corpo possui peso e sofre influência da gravidade, embora de forma muito reduzida. A sensação não é uniforme, cabeça e ombros parecem mais densos. A separação pode ser parcial ou total, mantendo plena consciência durante todo o processo. O segundo corpo não é sólido como o físico, é altamente maleável. Pode dobrar-se, esticar-se e assumir formas variadas sem dor ou resistência. Membros podem atravessar objetos materiais, embora às vezes exista uma resistência inicial semelhante ao toque físico. O tato permanece funcional. O autor relata tocar o próprio corpo físico, sentir calor, respiração e textura da pele. Em experiências iniciais, isso o levou a confundir o próprio corpo com outra entidade. Ao reconhecer essa inversão perceptiva, a sensação deixou de causar perturbação. Em certas condições, o segundo corpo pode tornar-se visível a observadores conscientes,
aparecendo como uma forma translúcida, luminosa ou indefinida, sem contornos humanos claros. O autor também observa a inversão lateral. Detalhes do corpo físico surgem espelhados quando vistos a partir do segundo corpo. Há ainda uma ligação entre os dois corpos por meio de uma estrutura elástica, percebida como um feixe espesso de filamentos quentes e flexíveis, conectado entre as omoplatas. Esse cordão permite afastamento considerável, mas parece atuar como um mecanismo automático de retorno em determinadas situações. Outro padrão recorrente é a interação com eletricidade e campos eletromagnéticos. O autor descreve sensações de atração, aprisionamento ou interferência quando próximo a campos elétricos intensos, sugerindo uma relação direta ainda não compreendida. O capítulo se encerra com uma síntese clara. O segundo corpo possui peso, tato, extrema maleabilidade, pode ser visível, apresenta inversão perceptiva, mantém ligação com o corpo físico por meio de um cordão e interage com campos elétricos. Essas características foram observadas repetidamente. A comprovação final, afirma Monroe, depende da experiência direta de cada indivíduo. Após descrever o segundo corpo, Monroe passa a analisar como a mente opera durante essas experiências. Ele evita termos psicológicos ou psiquiátricos e busca uma linguagem funcional, capaz de descrever o que é vivido sem recorrer a teorias prontas. A questão central é distinguir essas experiências de sonhos ou alucinações. Durante muito tempo, o próprio autor acreditou estar sonhando. Essa hipótese cai quando os dados começam a se acumular. A certeza de não estar sonhando, afirma, é tão clara quanto a certeza de estar acordado. As experiências diferem dos sonhos por padrões constantes. Há continuidade da consciência. Há decisões intelectuais e emocionais deliberadas. Vários sentidos atuam ao mesmo tempo. Não há repetição mecânica de cenas. Existe sequência clara de acontecimentos, indicando passagem de tempo. Qualquer vivência que não atenda a esses critérios é descartada como sonho. No segundo estado, a mente funciona de modo diferente. No início, a ação é dominada pelo inconsciente, com forte carga emocional. Medo e impulso sexual surgem como os maiores obstáculos, interferindo diretamente no controle da experiência. Com o tempo, a mente consciente passa a se organizar em relação a uma instância mais ampla, que o autor chama de supermente. Essa supermente direciona o movimento e as ações. Conflitos surgem quando a mente consciente resiste ao que a supermente já sabe. Nesse estado, pensamento e ação são a mesma coisa. Pensar, especialmente de forma emocional, cria movimento e destino. Pensar em uma pessoa leva até ela. Muitas vezes, a supermente conduz a experiência sem que a mente consciente compreenda o motivo naquele momento. Hábitos mentais da vida física continuam ativos. Automatismos surgem mesmo quando não fazem sentido. A aparência do segundo corpo também é moldada por padrões mentais. O autor sugere que a forma pode ser alterada temporariamente, o que oferece possíveis explicações para mitos de metamorfose. O alerta central é direto. No segundo estado, pensamento cria realidade. O controle dos pensamentos é essencial. A percepção também muda radicalmente. A visão deixa de depender de olhos e se torna percepção direta, permitindo múltiplos ângulos ao mesmo tempo. A audição ocorre como recepção imediata de pensamentos. O tato permanece semelhante ao físico. Olfato e paladar quase não aparecem. A comunicação acontece em níveis profundos de identidade. A essência de cada indivíduo é percebida sem possibilidade de disfarce. Há comunicação direta, inclusive com pessoas vivas, embora estas raramente se lembrem depois. Um problema recorrente é a interpretação. Diante do desconhecido, a mente tenta identificar tudo com base em experiências passadas. Quando não encontra correspondência adequada, escolhe a explicação mais próxima e a impõe, mesmo que esteja errada. Isso leva a distorções simbólicas e erros de leitura. A mente prefere uma explicação incorreta a nenhuma explicação.
O capítulo se encerra com um relato de memórias vívidas de lugares e situações que não pertencem à vida atual nem aos ambientes já descritos. A origem dessas lembranças é desconhecida. Por ora, afirma o autor, elas apenas confundem, sem oferecer explicação clara. Antes de encerrar, me responde nos comentários. O que mais te impactou neste episódio? Os encontros com entidades não humanas, as visões de acontecimentos futuros ou os erros de retorno ao corpo? No próximo e último episódio, a investigação chega ao limite do livro. Monroe tenta entender o que existe além dos ambientes descritos, a origem da consciência e até onde essa experiência pode avançar antes que qualquer explicação deixe de fazer sentido. Curte o vídeo, compartilha e acompanha a série até o final.